importante ou apenas um querer? Saber o que é importante para nós e o que apenas eu quero, né? Saber fazer essa distinção tem muita relevância para a nossa vida. E com isso eu escrevi um texto aqui que eu quero ler, né? Compartilhar com vocês agora lendo, sobre essa reflexão. Vamos lá. Precisamos aprender a ter prioridade. Saber o que é importante e o que é querer. Aprender essa distinção é primordial, mas fazendo isso, né, com sabedoria. Aí você vai conseguir ter ordem no que vem primeiro, porque isso é prioridade. Do que vem primeiro na sua rotina atual de vida. Querer. Pensamos querer várias coisas, né? A gente quer várias coisas. Porém, por trás dos títulos, dos nomes, dos objetos, dos desejos, tem algo mais profundo e oculto, como algumas necessidades humanas de afeto, de amor, de reconhecimento. E por trás dessas necessidades humanas, a gente cavando mais um pouco, tem o nosso coração, aonde iremos encontrar algumas faltas. Sabe aquele amor da infância que não foi bem como você queria? Ou um excesso de algo que chamamos geralmente de amor? Então, isso ressoa, respinga no seu dia de hoje, na sua vida atual. Deixa eu virar aqui a página. Quando digo o que é importante para você, então aprenda a distinguir do que você quer. Se refere a esse discernimento. Você nomeia assim, por exemplo, eu, Larissa, né, já fiz isso no meu processo ali de análise. Eu colocava uma certa culpa no meu esposo em relação ao meu sentir. Eu achava que se ele fosse uma outra pessoa, que se ele me amasse de uma outra forma como eu achava que devia, aqui entra o querer, como eu queria, eu seria uma pessoa sem essas faltas. Que faltas? Sem os vazios, sem aquela carência. E, gente, aqui tem coisas consciente e inconsciente. Eu coloquei até aqui, ó. Isso tem um pouco de consciente, eu conseguia nomear, mas não com tanta clareza quanto eu tive essa clareza e essa compreensão dentro do meu processo de análise pessoal. Tem também questões, né, quanto inconscientes, pois ao longo das sessões é que fui descobrir sobre os meus recalques, sabe aquelas coisas que estão guardadas, escondidas, as 7 chaves, eu gosto de usar 7 chaves, dentro de você. Então, eu fui descobrindo ao longo dos processos da minha análise as minhas faltas, as minhas dores emocionais guardadas, disfarçadas, de reivindicações no presente com ele. Ouvir o que é importante para você. Quando eu falo ouvir o que é importante para você, entenda como falar disso, como por exemplo numa sessão de análise, nomear isso e se escutar. E isso é muito importante e é legal, porém, achar que coloquei uma aspa aqui no todo o seu querer, se ele ocorresse, mudaria sua angústia e sofrimento atual, isso é fantasioso, em alguma medida. Agora sim, chego na falta estrutural e constituinte. Isso é uma coisa bem da psicanálise lacaniana, tá? Não vou entrar nisso, mas só para vocês entenderem. Sempre algo vai faltar. E o prazer, né? Sabe quando você alcança, conquista aquilo que você disse que queria? A gente diz que o prazer, ele é parcial. E isso, né, vai faltar de novo algo ali. E isso é o que nos faz desejar, isso é o que nos faz seres desejantes. E isso é o que traz movimento para a vida. Aí continuei aqui dando um exemplo, né? Eu queria que o meu esposo fosse de outra forma.
que miamácia é que tem algo do inconsciente, tá? Eu fui conseguir ver isso no meu processo de análise, que ele me amasse de uma forma que, abre aspas, me completasse, fecha aspas. Isso aqui era a parte inconsciente, pelo menos eu não nomeava assim. De tal maneira que eu não sentisse angústia alguma. Porém, eu precisava, ou seja, olha só, o que era importante diante disso tudo? Eu queria isso, né? Que tinha algo também do inconsciente. Mas o que era importante? O que era importante era eu me conhecer. E esse me conhecer é com profundidade. Não é só um conhecer, vamos colocar assim, no raso. Ah, e os meus gostos, os meus sonhos com aspa, porque sonhos são importantes. Mas os gostos, por exemplo. Ah, se conhecer é saber o que você gosta. O que eu coloquei aqui pra gente pensar? Os gostos, eles são influenciados pelos recalques, aquelas coisas que estão guardadas 7 chaves, que algumas você vai conseguir sim olhar numa boa análise. Então, os gostos ficaria muito no raso porque eles estão influenciados por recalques, ou seja, coisas ocultas, essa tal que eu gosto de falar, tá escondido as 7 chaves, dores, feridas emocionais, coisas que aconteceram ao longo da sua vida, que estão lá guardadas, e que você vive projetando no outro as pessoas que você convive, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. E aí por trás tem por trás não, a parte rasa, que você consegue ver consciente, tem esses pedidos, esses querer que eu falei, que é um pedido em relação a querer ser completo pelo outro, sabe? Querer que o outro te complete. E o principal, voltando sobre se conhecer, quando eu falo a importância, o principal é se conhecer. Como que é isso? Como que eu, Larissa, nomeio isso hoje, né? Se conhecer é contar e nomear a sua própria história. É olhar, acolher dores escondidas aí dentro do seu coração. É acolher choros que ainda não foram chorados. Que você foi vivendo coisas ao longo da sua vida que ainda não foram acolhidas, não foram nomeadas. Isso é se conhecer. E para descobrir então, saber o que realmente é importante, você precisa ir além do querer. Sabe, esse nome ali que se nomeou do querer tá muito no raso. A gente precisa ir mais fundo para então realmente descobrir e saber o que é importante. Você precisa ir além desse querer. E, por exemplo, uma análise pessoal é um espaço seguro para isso. E entenda que a análise pessoal é um processo. Você precisa ali se implicar e querer estar ali falando, né, sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre essas dores. Às vezes vai ter esse choro, mas saiba que na vida vai ter menos sofrimento e mais alegria quando você trata as suas questões. Olha para você, vai além desse querer. E também eu queria deixar aqui, né, o convite para a sessão Clareza, que eu tenho aí algumas vagas disponíveis. A sessão Clareza, ela é uma sessão única e gratuita, né, que a cada pessoa que não conhece o meu trabalho enquanto psicanalista tem essa oportunidade de conhecer, tá? E se você acha importante se conhecer com profundidade para realmente descobrir o que é importante para você, indo além do querer, além da aparência aí de tudo que você está vivendo, eu acredito que a análise vai ser para você, para a gente sair um pouco desse raso. Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Me veio esse texto hoje, todos os dias, geralmente, né? Quase todos os dias eu procuro, assim, meditar, silenciar. Eu tenho também a prática da minha fé, então eu oro. E aí me vem reflexões, assim, e eu amo escrever. Eu tenho muitos cadernos. Quem aí gosta de escrever vai entender o que eu tô falando. Gente, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Comentem se algo aí tocou o coração de vocês, se algo fez sentido. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, porque vocês comentando aqui, falando inclusive a dúvida de vocês, eu gosto de produzir conteúdo também conforme o que vocês for trazendo aqui de questão para a gente ir discutindo. Um grande abraço, tá, para você e bora marcar a sua sessão Clareza se fez sentido para você. Um beijo!